Bom dia, tudo bem? Bem, e você? Joia. Pessoal, vamos começando então, o pessoal vai entrando aí, a gente vai iniciando. Na parte que nós paramos na semana passada aí sobre os bloquinhos aí de segunda lei de Newton, sobre as aplicações, tá, dessa segunda lei. Então, você já viu que essa matéria é bem fácil, aliás, parte dela já até caiu na prova, né, semana passada. Amanhã a gente tem prova, 1h30, tá? E mesmo sistema, tá? A gente vai fazer a prova, depois a correção. Eu já envio para vocês, se houver necessidade, mas um caso ou outro vai ter, né? Já vou enviar também o trabalho dos estudos orientados para vocês fazerem, tá? Mas tranquilo, não vai ter problema nenhum. E não vai ter, talvez mais do que no montante geral, mais do que 10 alunos de estudos orientados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, nessa figura, onde eu tenho aqui 3 blocos. Tem uma força sendo exercida sobre esses 3 blocos. Então, aqui eu tenho um bloco A, bloco B e um bloco C, tá? Aqui vai dizer assim, ó, a figura a seguir mostra 3 blocos de massa, 1 kg, 2 quilos e 3 quilogramas. Tá aqui, ó. Os blocos se movem em conjunto sob a ação de uma força F constante e horizontal de módulo 4,2 Newton. Então, você tem 3 blocos aqui, ó, um do lado do outro, do menor até o maior, tá? Então, esses 3 blocos numa superfície lisa e horizontal, eles estão sendo... Vou fazer um barulhinho aqui. Estão sendo deslocados por uma força F de 4,2 newtons, tá? Mas para eu vencer essa força, eu tenho que analisar primeiro aqui qual que é a massa desses blocos. Então, olhando para a massa desses blocos aqui, ó, esse aqui tem massa de 1 kg, o bloco A. O bloco B, ele vai ter massa de 2 kg. E o bloco C vai ter massa de 3 kg, tá? Então, todos eles estão sendo impulsionados por essa força de 4,2 newtons. Aí ele diz assim, desprezando o atrito, qual o módulo da força resultante sobre o bloco B? Ele quer saber especificamente sobre o bloco B, qual o módulo da FR, que é a força resultante, que está sendo, então, aplicada. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, ó, eu vou ter que analisar aqui o princípio fundamental da dinâmica, né? Força igual a massa vezes aceleração. Então, como é que a gente vai ver essa questão aqui? Força igual a massa vezes aceleração. O que eu tenho que analisar? Bom, eu vou ter que analisar cada bloco isoladamente, tá? Então, como que eu vou analisar aqui, ó, cada bloquinho desse isoladamente? Então, aqui você vai ter, ó, você tem aqui o bloco A, o bloco B e o bloco C. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou separá-los, tá? Separar o A do B e do C. Pra gente enxergar aqui, ó. Então, aqui no bloco A, quais são as forças que estão atuando sobre o bloco A? No bloco B, quais são as forças que estão atuando sobre o bloco B? E no bloco C aqui, ó, quais são as forças que estão atuando sobre ele? Então, analisando aqui isoladamente, o que eu vou ter? Olhando o A aqui, ó,
eu tenho a força inicial de 4,2, a força F. Para baixo, eu tenho a força peso, tá vendo? Como eu tenho a terceira lei de Newton aqui, o princípio da ação e da reação, se eu tenho a força peso para baixo, eu tenho uma força de reação na mesma direção, porém de sentidos opostos para cima, que nós vimos na aula passada, que é a força normal, tá? Mas se a força é de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos, eu posso cancelar essa força normal com essa força aqui que a gente chama de força peso, tá? Então é de mesma intensidade, então se está puxando 10 para cima, está puxando 10 para baixo. Então eu posso cancelar as duas, tá? Então são sentidos opostos, ou seja, tem sinais opostos. Aí é o seguinte, eu tenho esse bloco aqui, ó, A encostado em B, ó, tem o A encostado em B. O que vai acontecer aqui, ó? Zé, eu vou ter aqui, ó, duas forças. Eu tenho a força que vem de B para A e tenho a força que vai de A para B. Mas aí nesse princípio aqui, ó, da ação e da reação, essa força com essa força, na verdade, ela apresenta a mesma intensidade, né? Apresenta, porque o princípio da ação e da reação, né? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, porém de sentidos opostos. Então, se aqui você tem uma força que empurra o bloco B, que é a força que vai de A para B, eu tenho uma força de reação que empurra o bloco A, que vai de B para A. Tá? Nossa, verdade. Então, tem duas forças aqui que são iguais. Então, primeira coisa, ó, decompondo as forças no bloco A. Eu tenho a força normal, tenho o peso, que eu já cortei, porque se equivale, tenho essa força F e essa força de B para A, que é igual de A para B, por causa do princípio da ação e da reação. Aí você vai ter um detalhe aqui, ó. E esse bloco aqui, Zé, e esse bloco B aqui, o que vai acontecer com ele? Bom, esse bloco B aqui, ó, eu tenho, né, o peso de B, aqui eu tenho a força normal, aqui eu tenho o princípio da ação e da reação. Então, pelo princípio da ação e da reação, a força que reage ao peso é de mesma intensidade, porém de sentidos opostos. Então, posso dizer que a força normal e a força peso aqui se equivalem. Então, você pode cortar, tá? Aí eu tenho a força que vem do bloco A para o bloco B, e aqui eu tenho a força que vem, tá? Do bloco C para o bloco B. Só que, quando você olhar essas duas forças aqui, ó, são forças já distintas. Porém, elas estão nos sentidos, né, opostos. E esse bloco aqui, Zé, e esse bloco C aqui, ó. Bom, aí eu tenho aqui, ó, a força normal, tá? Para cima, tem a força peso para baixo, ação e reação, as duas se equivalem, posso cortar. Aqui, então, eu vou só receber a força de B para C, né? A força de reação foi essa aqui. Bom, eu separei os três blocos. Em cada bloco, eu estabeleci aqui quais são as forças que estão atuando em cada bloco. Pois bem, agora o que a gente vai analisar aqui, ó? Então, ó, analisando esse bloquinho A isoladamente, você vai ter o seguinte, ó. Quais são as duas forças que sobraram aqui, ó? Eu tenho essa força e essa força. Mas como o bloco está se deslocando, né, como está mostrando aqui, ó, força F, ela está deslocando esses blocos, o que eu vou ter aqui então? Ó? Então, essa força aqui ela é de 4,2 newtons, tá? Então, se ela é de 4,2 newtons, o que você vai ter aqui? Ó? Ela é maior do que essa, porque o bloco está sendo deslocado para a direita. Então, um detalhe aqui, se ela está deslocando o bloco para a direita, com uma força de 4,2, então essa força, se ela é maior do que essa, se ela tem os sentidos opostos, tem que fazer, então, força, F, tá? Menos, porque ela é maior, né? Então, sentido oposto da seta aqui, que funciona como um vetor também, que nós estudamos lá atrás no caderno 2. Então, F menos F de B para A, tá?
Ah, então aqui no bloco A eu tenho duas forças. Eu tenho a força F e a força BA, né, Zé? Isso. Então eu coloco F menos F de B para A, que é igual. Igual o quê? Bom, eu tenho a massa do bloco A vezes a aceleração, tá? Beleza, então o bloco A aqui eu já coloquei então as forças. Força resultante igual a massa vezes aceleração. No bloco A, a massa é a massa de A vezes a aceleração. Então aqui no bloco B, ó, o que eu vou ter aqui, Zé? Bom, no bloco B, nós vamos ter aqui uma outra situação. Aqui eu tenho essas duas forças. Como você tem um deslocamento para a direita, você vai ter aqui a força de A para B, tá? Menos essa força aqui, ó. Força de CB, ó. Tá? Força de CB, que está no sentido horizontal. Essas duas nós já cortamos. Então, força resultante total aqui, ó, que no caso é a subtração dessas duas forças, é igual a massa de B vezes aceleração. Massa de B, porque eu estou trabalhando com o bloco B. E, finalmente, aqui no bloco C, aqui no caso só tem uma força que está atuando sobre ele, que é a força em resposta, tá? Da força CB, eu tenho a força BC, que é a mesma, na verdade, em valor, né? Então, eu tenho uma força empurrando nesse sentido, que vai ser igual a massa de C vezes a aceleração de C. Pois bem, então, para eu fazer aqui esse cálculo, Zé, o que eu tenho que descobrir aqui, hein? Bom, para eu fazer o cálculo aqui, o que eu posso cortar? Eu posso somar essas três forças, porque, na verdade, ó, eu tenho uma única força exercida sobre os três blocos, né? Então, eu posso somar, Zé, essas três forças aqui para eu achar a minha aceleração? Posso. Só que aí, ó, olha o que acontece. Se você somando aqui, ó, vou somar aqui, bonitinho, essas três equações. O que vai acontecer aqui, ó? Se aqui eu tenho menos força de B vezes A, B vezes A é igual a vezes B. Então, a ordem aqui dos fatores não altera o produto, tá? Então, aqui em cima eu tenho menos B vezes A, e aqui embaixo eu tenho força de A para B. Então, essas duas forças aqui, ó, elas são iguais, portanto, mas elas têm sentidos o quê? Opostos. Então, eu posso cancelar essa força com essa força. Se essa aqui vale menos 10, essa aqui vale 10. Então, menos 10 com 10, por exemplo, dá zero, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Aqui eu tenho a força BC mais BC, aqui eu tenho a força menos CB. Então, tanto faz BC como CB, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu tenho uma força aqui, sei lá, de 15, equivale 15 também, só que sinal oposto. Na hora que eu somo, menos 15 com 15 também dá zero. Posso cortar essas duas. Então, o que sobrou do lado esquerdo? Sobrou a força F, tá? E essa força F é igual ao que, Zé? É igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C. Aí eu somei aqui as três massas e coloquei em evidência a aceleração, tá? Então, o fator em evidência aqui, ó, é a aceleração, então, fator comum. Então, tá aqui a aceleração. Aí você vai pegar aqui, ó, massa de C vezes aceleração dividido por A, da massa de C. Massa de B vezes aceleração dividido por A, da massa de B. Massa de A vezes aceleração dividido por A corta com A, sobra a massa de A. Então, nesse caso aqui no bloco, eu vou ter, então, a força vai ser igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração. Ah, por que eu estou fazendo essa conta aqui? Para eu achar aqui a aceleração. Porque as massas eu já tenho, tá? A força também, F, eu já tenho. Me foi dado aqui no enunciado, ó. Aí eu tenho que achar, tá? A aceleração. Então, vamos lá. Aí eu vou pegar aqui, ó. Quanto que é a força que ele deu lá? 4,2. Tá aqui, ó. 4,2. E cada massa aqui, ó. Uma massa de A vale 1 quilograma. A massa de B vale 2 quilogramas. E a massa de C vale 3 quilogramas, tá? Então, você vai ter aqui, ó, um detalhe legal, ó. Então, ó, força aqui, ó, é 4,2, que é igual a massa de A, entre parênteses, que é igual a 1, massa de B, 2,
massa de C3, tudo isso vezes a aceleração, tá certo? Então, qual a aceleração que eu vou ter aqui? Porque eu não tinha aceleração inicial, para eu descobrir a força de B, eu tenho que descobrir, então, essa aceleração, tá? Então, vamos lá. Então, você vai ter aqui, então, ó, aceleração vai ser o que aqui, Zé? Bom, aceleração igual 4,2 dividido por 1 mais 2, 3, mais 3 dá 6. Então, aqui dá 6A, tá? Então, esse 6 desce para cá dividindo. Então, A igual 4,2 dividido por 6. Portanto, a aceleração que nós vamos ter aqui, ó, é de 0,7 metros por segundo ao quadrado. Aí, no exercício, ele pede, desprezando a força de atrito, que é essa força que prende os blocos ao solo, tá? Ele pede qual o módulo da força de aceleração resultante, tá? Qual seria o módulo da força de aceleração resultante? Então, aqui agora, ó, a gente encontrou a aceleração. Agora, qual que é o valor da resultante em B? Então, para a gente ter aqui a força resultante em B, a gente vai analisar o bloco B, tá? Ah, mas quanto que é a força resultante em B, Zé? Bom, a força resultante em B, eu tenho aqui, ó, duas forças atuando. Eu tenho a força que vai de A para B e tem a força que vem de C para B, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? A força resultante nada mais será do que essa força, que é maior porque o bloco está sendo deslocado na direção da direita, essa força aqui, ó, menos essa força que você está vendo aí, ó, que é a força de C para B. Então, essa seria a resultante. Então, a força resultante de B é a força de A para B menos a força de C para B, tá? Então, assim, a maior parte dos exercícios, nesse sentido, são muito fáceis, porque você vai ter que só prestar atenção, tá, na resolução. Agora, vamos estabelecer essas forças aqui, ó, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, essa força aqui, ó, de A para B, tá? Quais são as massas que estão influenciando aqui, ó, as forças de A para B, Zé? Bom, de A para B, eu tenho as equações aqui, ó, tá? Da força, né, que está exercendo influência, da força A e da força B. Aí, o que ele fez aqui, ó? Aí ele fez o seguinte, ó. Ele pegou essa força, essa aqui, na verdade, ó, colocou errado aqui, ó. Aqui é a força de B para C, tá? Colocou A e B aqui, ó, mas é de B para C. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele pega, então, essa força de B para C, força de B para C envolve tanto a massa de B quanto a massa de C. A gente tem a massa de B que vale 2 quilos e tem a massa de C que vale 3 quilogramas. Vezes a aceleração, que é igual para todos, a gente já achou que vale 0,7, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, 5 vezes 0,7. Então, quanto que dá essa força aqui, Zé? 5 vezes 0,7. Aí você vai ter uma força aqui, ó, de 3,5 newtons, tá? Ah, então aqui eu tenho uma força de 3,5 newtons. Sim. Aí você vai ter uma força de 3,5 newtons, tá? Então aqui, ó, nesse bloco, olha só, eu tenho que ter uma força capaz de deslocar esse bloco B e esse bloco C. Então, essa força aqui, que vem de A para B, ela tem que ser capaz de deslocar esse bloco B e esse bloco C. Então, a gente tem que analisar aqui, ó, a massa de B e a massa de C, tá? Porque ela está sendo utilizada para empurrar esses dois blocos. E essa força que vem aqui, ó, de C, essa força aqui de CB, como é que eu acho essa força aqui no princípio da decomposição da força? Então, ó, mas é um exercício
maiorzinho, né? É um exercício maiorzinho, mas também ele é tranquilo. Então, ó, se eu quero encontrar a força de B para C, eu vou ter aqui, ó, a massa de C vezes a aceleração, tá? Então, quanto que é a massa de C? A força que vem do bloco C, que é a força contrária. A massa de C vale 3 quilos, tá? 3 quilogramas vezes a aceleração, que vale 2,1 newton. Aí, nós vimos lá que a força resultante é essa força aqui, ó, menos essa força aqui, ó. Foi aquilo que nós achamos aqui, ó. Quando você analisou o bloco aqui, qual que é a força resultante que você tem? Essa força que vai de A para B, menos a força que vem de C para B, tá? Então, achamos essa força resultante, aí é só a gente subtrair aqui, ó. Aí fica facinho, ó. Você tem aqui, ó, 3,5, tá? Newtons, menos 2,1 newton. Então, no fim aqui, ó, qual que é a força resultante de B? Então, ó, a força resultante de B, ela vai ser, então, de 1,4 newtons, tá? A força resultante de B. Então, assim, prestar atenção nos blocos, na intensidade das forças dos blocos, tá? E resolver aquilo que se pede até o fim. Aí você vai ter aqui um outro estilo de exercício, a gente vai trabalhar com vocês também de blocos, e vai dizer assim, ó, o corpo A é de massa 60 quilogramas, então ele está te dando a massa de A aqui, ó. Essa massa de A vale 60 quilogramas. É colocado sobre uma superfície horizontal, está aqui, ó. Isso aqui é uma superfície horizontal, e essa superfície aqui, como ele está dizendo aí, ó, ela é perfeitamente lisa, tá? E é preso a uma corda, tá? De massa desprezível. Então tá aqui a corda, ó. Ele diz para você que essa corda tem massa desprezível, que passa por uma roldana ideal e se prende ao corpo B. Então passa aqui a roldana, ó, ela gira, prendendo ao corpo B de massa de 60 quilogramas, tá? Então, a primeira coisa aqui, ó, esse corpo, ele tem a massa de 60, esse corpo aqui tem a massa de 20 quilogramas. Então, esse corpo, a massa dele é menor do que a massa de A. Aí vai dizer para você assim, adotando-se a aceleração da gravidade, você vai arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, determine a tração a que fica submetida a corda que une os corpos. Então, você bateu o olho aqui, ó, nesse tipo de exercício, vai fazer o que você fez no anterior. Você fala, mas no anterior eu tinha todos na horizontal, né? Agora você tem um na horizontal e outro na vertical, tá? Nossa, isso aqui vai dar defeito, Zé? Não, não vai dar defeito nenhum, não, tá? É só você decompor as forças que você está enxergando aqui, ó. Por exemplo, no corpo A, o que está acontecendo aqui, ó? A corda, ele está puxando a corda nesse sentido, ó. Ele puxa a corda. Essa força aqui que ele está puxando a corda aqui, ó, é a força que a gente chama de força de tração, tá? Então, a gente vai chamar essa força aqui de tração, que é a força que ele está puxando a corda, força T. Então, a gente vai colocar aqui, ó, essa força de tração nesse sentido, tá? E aqui, ó, no corpo B, o que está acontecendo aqui no B, Zé? A corda também, se eu tenho uma força de ação nesse sentido, na direção da roldana, eu tenho uma outra força aqui de reação, ó, no sentido da roldana também. Então, eu tenho uma força de ação e uma força de reação. Se eu chamei essa força de ação de T, de tração, essa força aqui também vai ser a força de tração, tá? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, porém de sentidos opostos. Então, essa mesma tração que eu tenho sobre o bloco A, eu vou ter puxando o bloco B para cima, tá? Agora, o que eu tenho aqui, ó, no bloco B,
que está suspenso no ar. Eu tenho o peso dele que puxa ele para baixo. Eu vou chamar aqui, ó, de peso de B, tá? Então, eu tenho a tração para cima e tenho peso para baixo. Beleza. Então, aqui, ó, no bloco A, você fala assim, Zé, mas eu não teria aqui, ó, nem se colocou aquela hora, peso de A, mas toda ação corresponde a uma reação, eu tenho aqui, ó, a normal de A. Então, o peso e a normal, eu vou fazer o que com eles aqui, ó? Eu vou cancelar, porque ação e reação, nós vamos cancelar, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, a força resultante, vai ser a massa, vezes a aceleração, tá? Que é a força resultante de A. E aqui eu tenho, então, se eu tenho que a força resultante de A é a massa vezes a aceleração, qual a única força que eu tenho aqui, na verdade, que está atuando sobre esse bloco A? A única força que eu tenho aqui atuando sobre o bloco A é a tração da corda. Então, a tração da corda, no sentido para a direita, ela representa a minha força, tá? Então, você tem aqui a tração igual a massa de A vezes a aceleração, ok? Então, ó, como não está descendo, né, será que vai descer? Será que não vai descer? Tá? O que vai acontecer com esse bloco? Quem que é mais forte? Será que está deslizando? Será que não está deslizando? O que está acontecendo aqui? Ó, tá? Que aqui ele diz que o bloco ele foi colocado sobre uma superfície lisa, preso por uma corda de massa desprezível, que passa nessa roldana, tá? E se prende ao corpo B, que tem massa, então, de 20 quilogramas. Então, o que eu vou ter aqui, Zé? No bloco B, olha que eu estou tendo aqui, ó. No bloco B, eu tenho a força-peso, tá? Para baixo, né? No sentido da gravidade, e tenho a tração para cima. Ah, então aqui eu tenho bloco suspenso no ar. Então, essa força-peso aqui não vai ser igual a essa tração, né, Zé? Não, porque aqui eu tenho um outro bloco, tá? De uma massa maior que está na região de cima da polia. O que eu vou fazer aqui, então? Ó? Eu vou pegar essa força-peso menos essa tração que eu tenho aqui, ó, que é igual a massa de B vezes a aceleração, porque aqui eu estou trabalhando só com bloco B, tá? Bom, então eu vou ter o sistema aqui, ó, das duas equações pertinentes aqui ao corpo. Então, nessa tração aqui, nós achamos que a tração é a massa de A menos a massa de B, ok? Ó, aqui eu tenho que peso de B menos tração é igual a massa de B vezes A, tá? Então, vezes A, que é a aceleração. Agora, a aceleração aqui é a mesma, né? É a mesma, porque todos estão sendo submetidos à mesma aceleração, os dois blocos, porque estão ligados por uma corda a partir de uma polia, tá? Então, aqui eu vou somar as duas equações, o que vai acontecer? Eu tenho o valor da tração aqui, ó, e o sentido oposto aqui da tração. Então, se eu pegar esse valor da tração menos o valor da tração, eu posso cortar, né? Então, eu tenho aqui os sinais inversos, posso cortar tração, menos tração, aí dá tração nula, tá? O que sobrou, Zé? Sobrou o peso de B. Então, aqui, ó, você vai sobrar aqui, ó, massa de A mais massa de A vezes A, mais massa de B vezes aceleração. Vou tirar aqui o fator comum, que é a aceleração, tá? Então, aqui você tem, ó, massa de A vezes aceleração dividido pela aceleração corta com aceleração, sobra a massa de A. Massa de B vezes A dividido por aceleração, a gente corta os dois aqui, ó, sobra a massa de B vezes A, tá? Então, no fim, eu tenho que peso de B é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Ah, mas espera aí, Zé. O que é o peso? Peso é uma força que aponta, tá? No sentido gravitacional. Então, se eu tenho peso aqui, Zé,
que é o peso? Não é massa vezes aceleração da gravidade? Isso nós aprendemos lá atrás. Então, toda vez que você fala da força-peso, você tem, então, a massa de B vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, olha só, Q é igual, ó, vamos fazer aqui a massa de A que ele te deu, que vale 60, no enunciado, mais a massa de B, que vale 20, vezes a aceleração. Então, vamos achar a aceleração, então, aqui, a aceleração retilínea, Zé, vamos achar. Então, a massa de B, ele te deu, vale 20. A massa, ou a aceleração da gravidade também, ele te deu, vale 10. Que é igual 60 mais 20, dá quanto, Zé? Dá 80, vezes a aceleração. Então, aqui ficou fácil agora, ó. 20 vezes 10, deu 200. 80 vezes A, dá 80A. Então, logo o A aqui, ó, ele vai ser 200 dividido por 80. Então, se eu dividir aqui, corto 0 com 0, 20 por 8, é a mesma coisa que 10 por 4. Então, 10 por 4 vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da minha aceleração, tá? Aceleração que estão sendo submetidos os dois blocos. Então, ele determina que ele pede assim, determine a tração a que fica submetida a corda que une os corpos. Agora ficou fácil. Eu posso usar qualquer uma dessas duas fórmulas que eu tenho aqui, ó. Eu posso usar tanto PB menos T, que é igual a MB vezes A. Agora eu tenho o valor aqui de A, para eu achar o valor de T. Ou eu posso usar aqui também, ó, T igual a massa de A vezes a aceleração, tá? Então, eu posso usar essa fórmulazinha aqui, ó, da massa de A vezes a aceleração, e achar o valor de T. Então, T igual a massa de A vezes a aceleração, então vamos lá. T igual, quanto que é a massa de A? 60. Tá vendo aqui, ó? Massa de A, 60 quilogramas. Vezes aceleração, 2,5. Então, a gente encontra aqui o valor da tração. E mesmo, o valor da tração, então, aqui, ó, é de 150 newtons. Isso aí, tá? Então, você teve que decompor aqui as duas forças. E após a decomposição dessas duas forças aqui, tá? Eu já tenho a condição de estabelecer essa situação bastante simples, após a decomposição, estabelecer a relação que há entre esse bloco e esse bloco. Lembrando que esse bloco está sendo submetido apenas a essa força aqui, ó, sobre a corda, está tensionando a corda, essa força que a gente chama de tração, tá? E esse bloco aqui, ó, ele está sendo submetido à tração no sentido oposto, que é a mesma tração, só que no sentido oposto. Então, toda ação corresponde a uma reação. Eu tenho aqui a terceira lei de Newton. E, além disso, eu tenho aqui, ó, a força-peso, que aponta para baixo. Tá? Então, é fácil para eu calcular, né, Zé? É bem fácil para você calcular, nesse caso aqui. Mas são exercícios um pouco mais extensos. São um pouco mais extensos, mas também são exercícios bastante tranquilos, viu? Sossegado. Aí você vai ter aqui, ó, outro exercício também, da Universidade Federal de Uberlândia. Ele vai dizer para vocês assim, ó, observe a figura ao lado e calcule o valor da carga Q, sabendo que o rapaz exerce uma força de 25 newtons. Então, aqui o rapaz, aqui, ó, está te dando aqui que o rapaz, ele exerce uma força de 25 newtons. Tá? Esse exercício é bem facinho. Aí vai dizer assim, sabendo que o rapaz exerce uma força de 25 newtons para mantê-la em equilíbrio, está mantendo na situação aqui, ó. Despreze as forças dissipativas. Aí é que tem um detalhe aqui legal, uma formulazinha que a gente aprendeu nas aulas anteriores, tá? Quantas polias eu tenho aqui, ó, que ele está forçando aqui, ó, polia móvel, né? Essa polia aqui, ó, ela é fixa, tá vendo? Então, o que você faz? Qual que é a fórmula aqui, ó? Essa polia está fixada. Agora, essas duas polias aqui são polias móveis. Então, para eu descobrir aqui a força que ele está
né, exercendo, eu pego aquela formulazinha lá, ó, força igual ao valor de P, tá? É o valor do peso, dividido pelo número de polias 2 elevado a N, e N representa aqui, ó, o número de polias móveis. Essas duas aqui são móveis, e essa aqui é uma polia fixa. Então, o que me interessa aqui, ó? Apenas as móveis, tá? Então, a força, quanto que é a força, Zé? A força é de 25. Quanto que é o peso aqui, ó? Peso, a força que aponta para baixo, é uma força aqui de Q. Ele não dá um valor, mas ele chama de Q, tá? Agora, 2 elevado ao quadrado, que é referente às duas polias móveis, então 2 ao quadrado vai dar 4. Ah, então é facinho, né? Só multiplicar em x aqui, ó, 25 vezes 4, o Q aqui vai ser igual a 100 newtons. Então esse valor aqui, ó, de Q, que está equilibrando aqui, ó, vai ser então de 100 newtons, né, Zé? Então veja só, um detalhe interessante. Esse rapaz, ele está exercendo uma força de 25 newtons, tá? Para segurar um peso de 100 newtons, uma força 4 vezes menor do que o peso. Ah, mas por que ele está conseguindo isso? Porque ele está usando aqui, ó, polias que permitem a distribuição, tá, das forças. Então, ó, se ele não tivesse uma polia, se fosse só essa polia fixa aqui, ó, e o peso estivesse amarrado diretamente aqui, ó, ele teria praticamente que fazer uma força de 100 newtons. Quando ele usa as polias, ele vai dividir essas forças em 1/4 da força que ele precisaria utilizar, tá? Então, como ele divide em 1/4 da força que ele precisa utilizar, então, de 100, essa força ela cai para 4, para 25, 1/4 de 100, tá? Então, aqui seria um exercício bem facinho, né? Só que você tem que observar, ó, quando a polia é móvel, ela tem corda dos dois lados, tá vendo? Aí você tem as cordinhas aqui, ó. Quando a polia e não tem ligação com o substrato de cima, ó, com o teto. Quando a polia é fixa, ela tem as cordas, mas ela tem aqui a ligação. E para vocês aqui, o que interessa são apenas as polias móveis, tá? Agora vamos para o outro exercício. O outro exercício, ele diz assim: os corpos A e B encontram-se apoiados sobre uma superfície plana, perfeitamente lisa. Então, olha só, você vai ter aqui uma superfície plana, perfeitamente lisa, tá? Então, tá aqui, ó, os corpos A e B. Aí vai dizer para você assim, ó, uma força F de intensidade 40 newtons é aplicada sobre A. Então, tá aqui, ó, parece que o exercício que a gente fez agora há pouco, primeiro lá da aula. Aplicada sobre A, conforme indica a figura. Aí ele vai te dar aqui, ó, que a massa de A é 4 quilogramas e que a massa de B é 16 quilogramas, tá? Então, tem a massa de A e tem a massa de B. Nossa, verdade, Zé. Então, eu tenho aqui, ó, AB, né? Isso. E tem essa força aqui de 40 quilogramas. Então, na primeira aqui, ele vai pedir para você determinar a aceleração dos corpos. Então, vai pedir para você determinar a aceleração aqui, ó, dos corpos A e B, tá? Então, o que a gente vai fazer? Fazer o que a gente fez naquele anterior. Eu tenho aqui só 2, não tenho nem 3 bloquinhos, né? Eu vou decompor aqui, ó. Então, sobre esse corpo A aqui, eu tenho uma força. Então, tá aí. Tem essa força sobre A. E aqui, ó, sobre o corpo B, eu tenho a força que vai de A para B. E essa força que vai de A para B, ela é igual à força que vem de B para A. Ação e reação. Então, aqui eu vou ter a força que vem de B para A nesse sentido, e aqui eu tenho a força que vai de A para B, tá? Peso e normal se cancelam, peso e normal se cancelam.
São forças de mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que eu vou ter aqui, Zé? Então, aqui, ó, como é que eu vou saber aqui a aceleração de A para B, tá? Olhando para cá, o que você tem aqui, ó? Você vai ter, então, que a força de A para B é igual à força de B para A. Então, a força de A para B e a força de B para A são idênticas, obviamente. Ação e reação. É aquilo que ele está dizendo aqui, tá? Então, a força que A exerce em B é a mesma que a força que B exerce em A. Bom, aí você tem aqui, ó, os dois blocos. Aí vamos calcular, então, essas forças resultantes que nós temos aqui. Então, no bloco A, qual força que eu tenho? Eu tenho essa força menos essa força aqui de B para A, tá? Então, é essa força menos essa. Então, a força resultante é F menos a força de B para A, que é igual. Bloco A, eu tenho que trabalhar com a massa de A. Então, massa de A vezes a aceleração, tá? No bloco B, mesma coisa. Qual que vai ser a força resultante que eu tenho, ó? No bloco B, eu só tenho essa força aqui, ó, que é a força AB, que é igual à força BA, tá? Então, vou colocar aqui, ó, a força AB, que é igual à massa de B, vezes o quê? Aceleração. Ah, então eu vou fazer o que agora? Vou somar essas duas equações aqui para ver se dá para eu cortar alguma coisa. Então, vamos somar as duas equações? Vamos somar, então. Então, a primeira é força menos força de B para A, que é igual a massa de A vezes a aceleração. A segunda é a força de A para B, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, nós vimos que essa força e essa, então a ordem dos fatores não altera o produto, pode ser de B para A ou de A para E, a intensidade é a mesma. Então, eu vou cortar aqui, ó, essa força com essa força, tá ok? Então, aqui você vai ter, ó, a força vai ser igual. Olha só, aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é A. Então, tá aqui, ó, A. Então, aqui você vai ter, ó, o Azinho aqui é igual. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Massa de A vezes aceleração dividido por aceleração, corta aceleração com aceleração, dá massa de A. Massa de B vezes A, dividido pelo fator comum que é aceleração, aceleração corta com aceleração, dá massa de B. Portanto, eu tenho que a força, essa força aqui total, ela nada mais é do que a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. E eu quero achar o quê? O valor da aceleração. Ele me deu o que quiser. Ele me deu as massas, ó. Massa de A vale 4 quilos, massa de B vale 16 quilogramas, tá? Então tá aí, ó. Aliás, é isso mesmo. 4,16. Aí você tem, então, ó, a força igual massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Então, a força que ele te deu é 40, massa de A 4, massa de B 16. Então, aqui vai dar 20, né? 40 igual a 20 vezes A. Então, cortei o zero aqui, com o zero aqui, 4 dividido por 2. A aceleração aqui vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Nossa, até que é fácil. É, dá um pouquinho de trabalho, mas é bem simples e é bem fácil, tá? Tranquilo. Um pouquinho de trabalho. Aí ele vai te dizer assim na letra B, a força que A exerce em B. Bom, agora ficou fácil, tá? Qualquer uma que você pegar aqui, ó, você pegar essa equação aqui, ó, força de A para B igual a massa de B vezes A, ou se você pegar a força menos a força de B para A é igual a massa de A vezes A, qualquer uma das duas que você pegar aqui, dá para você resolver tranquilamente, tá? Vamos pegar essa aqui que ela é mais curta, né? Já sai direto. Então, ó, força de A para B vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Então, o que é a força de A para B, Zé? Então, a força de A para B, a massa de B vale 16, vezes a aceleração, que vale 2. Então, 16 vezes 2, logo a força de A para B vale 32
tá? Newtons. Então, você vai ter aqui a força de 32 newtons. E aqui você vai continuar aí com os exercícios. Você pode fazer depois para você treinar, que é a mesma coisa, tá? Tem as mesmas situações. Vamos só ver se tem um exercício um pouco diferente aqui para a gente fazer. Estão todos parecidos. Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos fazer mais uns 2 exercícios. Aqui, esse aqui também é a mesma coisa. Ele te deu... vamos fazer aqui mais uns 2 exercícios. Vamos fazer esse aqui, ó. Tem uma tração aqui diferente. Vamos lá. Fazer esse primeiro aqui, ó. Aqui você tem 2 corpos, A e B, de massa MA, tá? MA aqui, ó. Vamos fazer primeiro aqui, ó. Vou fazer um detalhe aqui. Antes. Alana. Presente. Amanda. Ana Júlia. Ana Laura. Beleza. Stephanie. Presente. Gabriel Pérez. Presente. Tá vivo aí, Gabriel? Giovana. Mais ou menos. Tá bom. Gustavo. Beleza, Giovana. Igor. Presente. Ok. Isabelle Sente. Presente. Isadora. Presente. João Guilherme. Presente. Ok. João Silvério. João Silvério. O João Calheiros. Presente, Zé. Valeu. O Santos. Presente, Zé. A Júlia. Beleza. Leonardo. A Lívia. Presente. Ok. O Lucas. O Luma. Lucas, ok. Luma, ok. Marcela. Presente. Ok. Mariana. Ok. Murilo. Presente. Ô Zé, você me pulou. Pulei. Quem que eu pulei? Ah, Mariana Vitória, minha cara. Vai. É porque eu falei Mariana, que tô dormindo. Mariana Vitória, tá aí. Paula, tá aqui, né? Presente. O Rafael. Aliás, Rafaela, Rafael, sim. né? Rafaela Lemonia. Presente, Zé. Isso. Rafaela Mariose. Presente. Beleza. O Renato. Ok. Sara. Presente. Ok. Tainá. Presente. Thalita. Ok. Thalita. Beleza. Tamires. Beleza. Túlio. Presente. Ok. Victor. Presente. Beleza. Iris. Beleza. E o Yuri. Presente. Ok. Vamos voltar lá no exercício. Eu sei que isso aqui, para vocês falam, mas a gente tem que fazer. Você fala assim, mas isso aqui dá um pouco de sono, Zé, mas eu sei, normal dar sono, mas a gente tem que fazer esses exercícios. Aqui está acabando também essa parte de exercício. Depois é mais teoria. Aí diz assim, ó, 2 corpos A e B de massas, ó, 2 quilogramas de A e massa de B vale 1 quilograma, tá? São presos por um fio inextensível, perfeitamente flexível, tá? E sem massa ideal. Então, aqui não tem massa esse fio. Beleza. Puxa-se o sistema com uma força de intensidade, aqui, ó, está puxando os 2 blocos com uma força de intensidade de 6 newtons, conforme a figura ao lado. Aí você vai ter o seguinte, ó, supondo o atrito desprezível, determine a aceleração do sistema e a intensidade da força de tração do fio. Então, vamos analisar aqui.
vai pegar os dois bloquinhos aqui isolados, tá? Então, ó, nesse bloquinho A aqui, ó, esse peso com essa força normal, eles se cancelam, tá? Ah, Zé, ele vai se cancelar, né? Vai. Ele vai se cancelar, porque é ação-reação. Então, aqui cancela, sobra só essa tração que tem no fio nesse sentido, ó. Então, eu tenho uma tração nesse sentido aqui, ó, na corda, e tem uma outra tração nesse sentido aqui na corda, tá? Então, tem tração e tem tração. Pois é, e no bloco B, o que eu tenho aqui, ó? Então, a força normal, que é contrária ao peso, se cancela também, aí sobra uma força para cá e a força tração. Então, olha como é que fica fácil agora. O que é a tração? Tração é a força, na verdade, resultante de A, que é a massa de A vezes a aceleração, tá aqui, ó, massa de A vezes a aceleração, tá? E o que é a força resultante de B? Força resultante de B, Zé, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma força, tá? Eu tenho aqui menos a tração, que é a massa resultante de B. Então, vamos fazer aqui as duas aqui para a gente ver como é que fica, Zé? Então, vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica, tá? Então, se eu pegar essa força aqui, ó, vamos fazer direto aqui, ó. Se eu pegar essa força aqui, Zé, menos a tração, não vai dar a massa de B, tá? Vezes a aceleração, vai. Aí, se eu pegar a força resultante, massa de A vezes a aceleração igual a tração, essa força é menos a tração. Então, menos tração com mais tração vai dar zero. O que vai sobrar na força resultante aqui, ó? Tá? A força resultante vai dar a força, que vai ser, então, cortei tração com tração, igual nós fizemos nos anteriores, vai sobrar a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração, tá? Portanto, a gente está fazendo decomposição aqui, pessoal, mas todas as vezes que você tem assim, dois blocos sendo puxado por uma força, ou sendo empurrado por essa força, você já vai colocar direto, né? A gente está fazendo todas as etapas, cortando, etc. tal, mas você bate o olho aqui, você vê que tem tração para cá e tem tração para cá, elas se anulam, tá? Então, você quer saber a força resultante que está indo para lá, então vai ser a força resultante, a massa de A vezes a massa de B vezes a aceleração. Não precisa toda hora fazer todo aquele procedimento que a gente fez lá atrás. E lá é só para você entender. Agora aqui você já vai fazer mais direto, tá? Então você pega aqui a força, ó, força é 6 newton, então aqui você vai ter, ó, quanto que vale a massa de A? Vale 2. Quanto que vale a massa de B? Vale 1, vezes a aceleração. Então aqui eu vou ter, ó, 6 dividido por 3, a aceleração aqui vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, bom, se eu tenho aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, o que ele está pedindo aqui, na verdade? Ele está pedindo aqui, ó, supondo que o atrito seja desprezível, determine a aceleração do sistema e a intensidade da força de tração, tá, no fio. Então, supondo que o atrito é desprezível, ele quer saber a força de tração. Para eu saber a força de tração, eu posso vir aqui só no bloco A ou no bloco B, tanto faz, ó. A tração, o que é a tração? Então, a tração é a massa de A, que a gente viu, vezes a aceleração. Então, quanto que é a massa de A? A gente já tem aqui, que vale 2 quilos, tá? A aceleração vale 2 também. Então, aqui é fácil, ó. Tração é 2 vezes 2, vai dar quanto? 4 newtons, tá? Ah, vai dar 4 newtons aqui, Zé. Vai, 4 newtons direto. Nossa, mas então é facinho isso, hein? É, bem fácil. Bem direto, tá? E bem objetivo. Então não tem enrosco. Aí olha só esse outro exercício aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. No esquema a seguir, as massas dos corpos A e B são respectivamente, então tá aqui, ó, 3 kg e 7 kg, tá? Desprezando os atritos e considerando a polia e o fio ideais, e adotando aqui a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração do sistema e a intensidade da força de tração no fio. Então, aqui ele quer saber
tanto essa tração aqui, ó, quanto a aceleração do sistema. Então, aqui a gente pode fazer direto, então, tá? Qual que é a força resultante de B? Se ele está indo nesse sentido aqui, a força resultante de B é o próprio peso de B. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somar a massa de A com a massa de B, tá? Então, posso fazer direto. Então, massa de A mais massa de B, vezes aceleração. Então, olha só, quanto que é o peso que ele te deu? Ah, ele não me deu o peso, mas eu sei que o peso de B, especificamente, tá? O peso de B é a massa de B, que vale quanto? 7, vezes a aceleração, que vale 10. Então, aqui você tem, ó, 7 vezes 10, você vai ter aqui, ó, 70, tá? Então, 70, que é igual a massa de A, que vale 3, mais a massa de B, que vale o quê? Que vale 7, vezes a aceleração. Eu vou achar aqui, ó, 70 dividido por 10, a aceleração vai ser de 7 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, tranquilo. Bom, aí eu quero saber também o valor da tração, Zé. Se eu pegar aqui isoladamente, ó, eu só tenho uma força aqui, que é a força que está puxando aqui, ó, que eu tenho uma polia fixa, a tração representa essa força aqui, ó. Portanto, a tração aqui é a massa de A vezes a aceleração, tá? Então, aqui eu tenho tração, massa de A vale 3, vezes a aceleração, tá? Que vale 7 metros por segundo. Portanto, essa força de tração aqui, ó, ela vai ser de 21 newtons. Tá vendo aí? Então, aqui eu tenho a força de 21 newtons, tá? Então, aqui, ó... Oi, pode falar. Pode falar. Vou precisar buscar o fio. Eu ia comprar aqui na loja, mas tem lá no barracão. Ah, tá Vou lá bom. buscar e já volto, tá? Sem problema, sem problema. Mas você vai Fazer pegar... a parte elétrica. Isso, vai pegar daqui o fio ou você pega de lá mesmo? Pega de lá mesmo. Ah, pode pegar. Aí eu saio com ele do disjuntor, que o disjuntor ele tá. é compatível. Mas aí não tem problema para... Pode ligar os dois, né? Sem problema, certinho. Olha só. Nesse caso aqui, ó, você vai ter aqui, ó, uma caminhonete, tá? De 2 toneladas, 2.000 quilos, tenta resgatar um operário de um precipício, usando um cabo inextensível que liga o veículo ao infortunado trabalhador de 80 quilos. Então tá aqui, ó. Você tem uma caminhonete e aqui você tem um operário embaixo de 80 quilogramas. Mas veja só, a caminhonete é de 2 toneladas e o operário, 2.000 quilos, e o operário aqui, ó, ele está, então, usando esse cabo aqui, ó, tá? Que está ligando aqui ao trabalhador de 80 quilos. Aí ele pergunta para você, assim, desprezando o atrito na polia, considerando que um homem sobe com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, responda aos itens, né? Está puxando aqui, o homem está subindo, tá? Aí ele pede para você aqui responder aos itens. Primeiro, qual que é a força resultante que você vai ter aqui? Então, aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, a força resultante, então nós vamos ter aqui, ó, a massa do carro, tá? E aqui eu vou ter aqui a massa do operário. Por isso que aqui na resolução, ele chama de massa do carro e massa do operário. Então, primeiro ele pergunta assim, qual a intensidade da força que movimenta a caminhonete? Então, vamos analisar ele aqui, ó. Ele está aqui e tem o peso dele, certo? E aqui, ó, puxando no sentido oposto, você é o peso dele, eu tenho essa força que é exercida pela caminhonete. Então, aqui eu tenho uma força nesse sentido e tenho o peso do operário nesse sentido, tá? Então, o peso dele é assim, e aqui eu tenho uma forçazinha aqui, tá certo? Então, ó, como ele está puxando aqui, ó, o que vai acontecer? Então, essa força é maior porque está conseguindo erguer, está levantando aqui, está puxando o operário lá de baixo. Então, beleza. Então, força menos o peso. Mas você fala, Zé, mas eu não tenho tração aqui? Tem.
tá? Você tem a tração para cá e tem a tração nesse sentido aqui, só que as duas trações, elas se anulam. Então, eu posso fazer direto, ó, força menos o peso, aí eu vou ter a massa do carro, tá? E a massa do operário. Então, força menos o peso é igual a massa do carro mais a massa do operário vezes a aceleração. Então, tá beleza. Massa do carro vezes a massa do operário, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Tô puxando, Zé. Tô puxando, né? Então, aqui nós vamos ter, então, ó, massa do carro e a massa do operário. Então, vamos lá. Então, aqui você vai ter o seguinte, ó. Força menos o peso. O que é o peso? O peso é a massa dele vezes a aceleração da gravidade. A massa dele é 80, a aceleração da gravidade é 10 vezes 10, que ele te deu aqui, ó. 80 vezes 10 dá 800, tá? Então vai dar a força que eu não sei, que eu quero saber, a força que a caminhonete está exercendo, menos 800, que é igual a massa de A, que é a massa da caminhonete, que vale aí 2.000 quilogramas, e a massa de B, que é a massa do operário, que vale 80 quilogramas, vezes a aceleração, o Azinho que ele te deu, ó. O Azinho vale 1. Então, você vai ter aqui, ó, força menos 800, igual 2.000 mais 80 vezes 1. Então, aqui dá 2.080 vezes 1, 2.080, beleza? Então, você tem aqui mais, o menos aqui passa para lá, menos 800 passa para cá, mais 800. Então, aqui você vai ter, ó, 2.080 mais 800. Logo, a força vai ser de 2.880 newton, que é a força com que a caminhonete está puxando para cima o operário, tá? Então, em a letra A, simplesinha, resolvido. Na letra B, ele diz assim, ó, o cabo suporta, no máximo, uma tração de 2.000 newtons. Aí ele vai dizer assim, ó, será possível o resgate com essa aceleração sem que ele se arrebente? Bom, aí ele vai colocar aqui, ó, essa situação do cabo, tá? E consegue... Saiu aqui. Ele vai colocar essa... Ele vai colocar aqui, ó, é possível ou não o resgate, porque ele tá, o que ele está colocando para você aqui? Ele está colocando que a força é maior do que a tração do cabo. Será que a corda não vai arrebentar? É isso que ele está te perguntando. Então, será possível o resgate com essa aceleração sem que a corda arrebente? Então, vamos ver se é possível, se não é possível. Então, para isso, a gente tem que saber aqui, ó, a tração, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, a força resultante aqui, referente ao operário, então aqui você tem o operário. O que está acontecendo aqui com o operário, Zé? Eu tenho uma força tração, que está puxando ele para cima aqui, ó, que é maior do que a força peso, que está puxando ele para baixo, que é o peso do operário, tá? Então, aqui eu tenho a tração para cima e o peso para baixo. Acontece que, como ele está subindo, a tração é maior do que o peso. Se ele estivesse descendo, o peso seria maior do que a tração. Mas aqui, ó, como o carro está puxando ele, então o que está acontecendo aqui, ó? A tração que está subindo menos o peso que está para baixo vai ser igual, analisando ele como se fosse um bloquinho, a massa do operário vezes a aceleração, tá? Então aqui você tem, ó, a tração menos, quanto que é o peso deles? Peso dele é a massa dele que a gente viu, 80 vezes 10. Então 80 vezes 10 deu 800. Então a tração menos 800 é igual a massa do operário, que é 80, vezes a aceleração que ele está sendo submetido, que é igual a 1. Aí, na verdade, ó, quanto que vale essa tração aqui, ó? Essa tração aqui, ela vale
880 newtons, tá? Então, se a tração vale 880 newtons, e a corda suporta até 2.000 newtons, então isso significa que a corda não vai arrebentar, tá? Ela suporta ainda 1.120 newtons a mais para que ela ainda não se arrebente. Agora, se fosse acima de 2.000 newtons essa tração, a corda arrebentaria, tá? Então, a tração aqui, ó, essa força que eu tenho nesse sentido, de 880, e essa força que eu tenho contrária aqui, de 880, que a gente achou o valor dessa força, tá? Então, o resgate é possível e a corda não vai arrebentar diante dessas situações aí, diante dessas circunstâncias, tá? Bom, aqui, ó, fazer mais, só tem mais isso, o resto é atividades, propostas. Fazer mais esse aqui, o último aqui, ó. Aí nós vamos ter assim, ó, no arranjo da figura, os corpos A, B e C têm massas respectivamente iguais. Então aqui eu tenho igual a 10, 4 e 6 quilos, né? A vale 10, o B vale 4 e o C vale 6, tá? Aí você vai ter aqui, ó, os fios são inextensíveis e de massas desprezíveis, tá? Aí vai dizer assim, ó, também não há atrito entre os fios e as polias e o plano horizontal é perfeitamente liso. Então tá aí. Aqui eu vou ter um plano horizontal perfeitamente liso, tá? Aí, olha, você vai ter aqui, ó, dado G igual a 10 metros por segundo. Primeiro ele vai pedir, então, a aceleração do sistema. Então, lembrando que, se você for decompor aqui bloco por bloco, ó, esse bloquinho A aqui, ó, tem a tração e tem o peso, tá? Peso de A e tem a tração. Beleza. Só que peso de A é maior do que a tração, nesse caso. Nesse bloquinho B aqui, ó, eu tenho a tração que vai de A para B e a tração que vem de C para B, na corda, tá? Tração de A para B e de C para B. Tem duas trações aqui, ó. Mas ela se é... E aqui eu tenho, ó, aliás, eu tenho a normal aqui, né? Tem a normal. E aqui eu tenho peso. Eles se aniquilam, tá? Então, e aqui no bloco C, ó, no bloquinho C, eu tenho a tração aqui e tenho o peso de C, né? Então, tem a tração e o peso de C. Bom, como ele está dizendo que não há atrito, e você tem as polias, e nesse caso, ele está deslocando nesse sentido, primeiro a gente vai ter que descobrir a aceleração. Então, ó, sobre o bloco A, eu tenho a força resultante. Qual que é a força resultante de A? É o peso de A menos a tração de B vezes A, que é igual a massa de A vezes a aceleração, tá? Sobre o bloco B, eu tenho, então, a força resultante está nesse sentido, então é maior. Então, a tração de A para B, nesse caso aqui, ó, tá? Tá puxando a corda. Então, essa tração aqui, ó, de A para B, ela é maior do que de C para B. Então, a tração de A para B menos de C para B é igual a massa de B vezes a aceleração. E no bloco C aqui, ó, eu tenho, ó, como está indo no sentido da esquerda, essa tração aqui, ó, ela é maior do que esse peso, tá? Então, a tração de B para C menos o peso de C é igual a massa de C vezes a aceleração. Nossa, Zé, é verdade, hein? Tração de B para C, tá? Massa de C vezes a aceleração, tá vendo? Então, olha só, vamos somar todas elas agora aqui. Então, vou pegar todas essas três equações, ó, para a gente somar, para a gente achar a aceleração. Então, ó, peso de A menos a tração de A é a massa de A vezes a aceleração.
tração de A menos tração de CB, de AB, CB, igual a massa de B, aceleração, e essa aqui de C, tá? Aí, o que eu posso fazer aqui, ó? Posso cortar tração de B vezes A, que é igual a tração de A vezes B, tração de B vezes C, que é igual a tração de CB. Cortei, 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 cortei. Beleza. O que sobrou aqui, Zé? Sobrou o seguinte, ó. Peso de A menos o peso de C, que vai ser igual. Olha só. Então, aqui você vai ter, ó, a massa de A mais a massa de B mais a massa de C. Tudo isso aqui vezes o quê? Aceleração. Tá? Nossa, então aqui ficou fácil, hein, Zé? É, ficou fácil agora. Tá certo? Então, quanto que é o peso de A, Zé? Bom, nós estamos falando de peso de A. Se a gente está trabalhando com uma aceleração de 10, a massa de A vale 10, também 10 quilos. Então, aqui eu vou ter, ó, peso de A. Então, você vai ter... Não, fui lá buscar o fio. Ó, 10 vezes 10 dá 100, tá? Quanto que vale o peso de C? Olha só, o C vale 6. Então, 6 vezes 10 dá 60. Então, o peso de A menos o peso de C dá 100 menos 60. Então, aqui eu vou ter, ó, a massa de A mais massa de B mais massa de C. Então, 10 mais 4 mais 6. Vezes a aceleração, tá? Então, aqui vai dar 40, que é igual a 20 vezes A. Então, corto 0 com 0. 4 por 2 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, então, eu achei aqui, ó, a aceleração, né, Zé? Achei. Agora, aqui, ó, quais seriam as trações que nós temos aqui? Essas trações nos fios que nós vamos ter aqui, né, Zé? Vamos calcular as trações agora, né? Agora ficou fácil. Se eu tenho aceleração, eu quero saber essa tração aqui, ó, de B para A, que é igual de A para B. Peso de A eu já tenho que é 100. A tração eu quero saber, a massa de A é 10, a aceleração eu achei que vale 2. Então eu vou ter aqui, ó, 100 passa para lá menos 100, e aqui tem mais 20, né? Que é igual a menos tração de B para A. Então vai dar menos 80, multiplicou por menos 1 aqui, ó, a tração de B para A é igual a tração de A para B, que vale 80. Tá? Aí quanto que é a tração agora aqui, ó, de B para C? Então a tração de B para C também é tranquilo. Então tem aqui a tração de B para C menos o peso de C. O que vai ter aqui? Eu vou ter aqui a massa de C vezes aceleração. Tá? Então essa tração aqui, ó, de B para C menos o peso de C, nós vamos ter aqui então, ó, tração de B para C. Quanto que é o peso de C, Zé? Vale 60, né? Então a massa de C vale 6, a aceleração é 2. Então a tração de B para C, 6 vezes 2 dá 12, tá? Menos 60 passa para lá, mais 60. Então 12 mais 60, você vai ter aqui, ó, a tração de B para C igual a 72 newtons, tá? Então, exercício simples. Mas aí dá um pouquinho de trabalho, mas sempre que você faz no primeiro, você vai fazer em todos, não vai mudar, tá? Então, sempre a mesma coisa, mesmo sistema, não passa disso. Medíocre igual. E nós vamos ter aqui também, aqui você vai ter as atividades, depois vocês fazem a atividade, é tranquilo também, tudo repetição, tudo mesmo estilo, tá vendo? Força no bloco, blá, 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 muda absolutamente nada. Aqui você tem essa força, tem outra força, a força de 1 é menos a força de 2, depois tem que fazer, né? Normal. Vamos ver o que vai falar aqui agora. O que vem depois? Vem a força de atrito agora, né? Então, força de atrito também é bem fácil, tá? Você está correndo aqui, ó, a pessoa está correndo, o que acontece? O
Aquilo que eu falei para vocês, tem o princípio da ação e da reação. E a força de atrito ela é fundamental, porque se não houvesse a força de atrito, a gente ficaria num sistema totalmente liso, tá? Como nós estaríamos num sistema totalmente liso, você não conseguiria parar em pé, ia deslizar demais. Então, a rugosidade que há no asfalto, imagina um carro sem nenhum atrito no asfalto. É o que acontece muitas vezes quando ele se depara com uma mancha grande de óleo, tá? Aí o carro ele sai deslizando, etc. Tal. Então, esse carro aí, ó, ele está numa situação complicada. Ele perde aderência. Quando você perde aderência, que a gente fala, você desliza, tá? Você sai pela tangente, é porque, na verdade, você perdeu o atrito entre o pneu e a pista, tá? Então, há situações, se você jogar detergente, quando eles estão lavando aí o piso da sua casa, ou algo do gênero, há situações que você fica extremamente no ambiente desprovido de atrito. Aí qualquer coisinha você cai. Ou até mesmo no banheiro, né? Às vezes fica ensaboado ou algo do gênero aí, você acaba derrapando, acaba caindo no banheiro, tá? Então, o atrito é uma força fundamental, porque, em se tratando dos pés, está relacionada à ação e reação da terceira lei de Newton, é aquela força que nos prende ao solo, tá? É uma força contrária que nos prende ao solo. Então, quando você tem aí, por exemplo, você vai riscar um fósforo, tá? O atrito com a superfície da caixa, você desencadeia em meio aeróbio, na presença de oxigênio, você desencadeia aquele processo de combustão do palito, tá? Aí nós vamos ter aqui quais são as características dessa força de atrito, como é que essa força de atrito ela vai ser estabelecida, etc. Tal, tá? Então, independente das circunstâncias, independente, muitas vezes, da massa, a força de atrito não depende da área de contato entre a superfície do corpo e a superfície que ele se encontra, tá? Mas sim, ela está relacionada à aderência, à capacidade de aderência. Então, quanto maior a área de contato, menor a pressão e a massa do corpo exerce sobre a superfície. Então, essa força é proporcional àquela força que nós temos para cima, que a gente chama de força normal, tá? Que é a força que realiza sobre a massa de todo o corpo. E tem um sentido oposto à tendência do movimento. Para quê? Porque ele tende a segurar o objeto no solo, tá? Então, por isso que o pneu, quanto mais novo, maior a aderência, né? À medida que o pneu vai se desgastando, ele vai se tornando careca, aí você vai tendo problema de aderência. Aqui você tem, então, nós vamos ter o atrito dinâmico e o atrito estático. Então, veja vocês, naqueles exercícios anteriores que a gente estava calculando, nós não estávamos levando em consideração as forças de atrito, tá? Lá pede para desprezar a força de atrito. Agora, tem alguns exercícios de bloco que ele vai pedir para você levar em consideração a força de atrito. Então, só para você entender, ó, se eu tenho uma força puxando o bloco aqui, ó, para a direita, tá vendo? Há uma resistência no solo, ou na superfície onde se encontra esse bloco, que puxa o bloco no sentido oposto. Então, tá aqui, ó. Essa resistência aqui, ó, ela vai, então, interferir aqui, ó. Então, aqui nesse caso seria, se o bloco estivesse deslocando com essa velocidade, como ele indica aqui na seta, então você teria essa força menos essa força aqui rente ao solo, à superfície, que é a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração do bloco, tá? Então, nós vamos ver dois tipos de atrito. A gente vai ter o atrito dinâmico e o atrito estático. Atrito dinâmico ou cinético, tá? O que é isso, Zé? O atrito dinâmico ou atrito do movimento. Por exemplo, se eu pegar aí um guarda-roupa, eu resolvi empurrar um guarda-roupa, então presta atenção. Se eu estou lá exercendo uma força sobre o guarda-roupa, e eu consigo deslocar esse guarda-roupa a partir da força que eu estou aplicando sobre ele, a minha força é maior do que a força do atrito entre o guarda-roupa e o solo, tá? Se a minha força é maior do que a força entre o atrito entre o guarda-roupa e o solo,
eu tenho a força de atrito, que a gente chama de atrito dinâmico. Tá? Por quê? A força de atrito está sendo superada por uma outra força, que é a força da minha mão. Tá? Ah, então, Zé, eu estou conseguindo superar. Então, a força de atrito não consegue manter o objeto parado, não consegue manter o objeto estático. Em contrapartida, tá? Se eu for empurrar um objeto e eu não conseguir mover esse objeto do lugar, é porque a força que eu estou exercendo sobre ele é menor do que a força de atrito. E é menor também que a massa do objeto. Então, o que vai acontecer? Eu não estou conseguindo mover, Zé. Então, nesse caso, o atrito, ele mantém o objeto seguro no solo. Então, eu tenho um atrito que a gente chama de estático, um atrito no objeto parado, ou eu posso ter uma força de atrito, que é o carro em movimento, o pneu ali em contato, tem um atrito para que não ocorra derrapagem, mas eu tenho um atrito normal, que é o atrito do movimento, que é o atrito dinâmico. A gente vai ter essas duas diferenças aí do atrito. Ah, mas então como que eu calculo essa força de atrito, Zé? Aqui eu tenho a letra grega que a gente chama de μ, tá? É o coeficiente do atrito que depende da superfície. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, uma superfície de asfalto, com uma superfície de cimento rugosa, etc., tal, cada superfície dessa eu vou ter um μ diferente, tá? Que é dado no enunciado. Só que esse μ aqui, ó, pode ser um μd, que é um μ dinâmico, ou pode ser, tá, um μ estático, tá? Então, eu posso ter a força de atrito dinâmica. Como é que eu calculo essa força de atrito? Eu preciso saber do valor da normal vezes esse coeficiente que reflete a superfície que eu estou trabalhando, tá? Então, é bem facinho. E aí, no atrito estático, eu acabei de falar para vocês, tá? Não muda nada. Então, a força de atrito, para eu calcular aqui, ó, vai ser o μ estático agora, vezes a normal. O que muda, então, é esse coeficiente. Você tem o coeficiente estático e tem o coeficiente dinâmico, tá? Que também é dado no enunciado. Então, ó, se você está resolvendo o exercício, aqui eu tenho exercícios, por exemplo. E quais são as forças que estão atuando aqui, ó? A velocidade aqui é 0, tá vendo? Se a velocidade é 0, significa que não há deslocamento desse bloco. Se não há deslocamento desse bloco, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu tenho uma força puxando nesse sentido, e aqui eu tenho, então, uma outra força, tá? Puxando no sentido oposto. Então, quer dizer que essas duas forças aqui, ó, se não há deslocamento, elas se anulam, tá? Então, se eu fosse resolver aqui, eu sei que aqui, ó, 0, 0. Tá? Aqui cancelei. Aqui, ó, deu nulo aqui. As duas aqui estão se anulando. E essas duas aqui, ó? Então, vai ser a força menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Se você tem aqui, não há movimento, a aceleração é nula. Tá? Então, massa vezes 0, que é a aceleração nula, vai dar 0. Então, aqui, ó, a força menos a força de atrito é igual a 0, a resultante. Então, se eu passar a força para lá, eu vou ter aqui que a força é igual à força de atrito. Se a força é igual à força de atrito, porque o objeto está parado, eu tenho aqui uma situação, tá, de atrito, que a gente chama de atrito estático. Então, muito facinho, essa parte aqui do referencial teórico, tá? E aqui ele vai te dar um gráfico, onde você vai analisar o movimento, tá? A iminência do movimento em função da força, em função do coeficiente de atrito, tá? Então, aqui você tem a força de atrito e aqui você tem a força convencional. Então, ó, nesse período todo aqui que você está vendo no gráfico, você tem o repouso. Se você tem o repouso, significa que você tem um atrito estático. Aí essa força de atrito é igual a essa, tá? Em todo o período de repouso.
Aqui, ó, ele já dá indícios de que vai começar o movimento, tá? Então, começou o movimento, aí eu passo a ter o movimento, a partir do no momento que eu tenho o movimento, então essa força aqui, ó, para eu desencadear o movimento, para eu superar o atrito, ela tem que ser maior do que a minha força de atrito, tá? Então, se essa força ela for maior do que a força de atrito, aí eu tenho um movimento contínuo, movimento normal, movimento convencional. Então, eu vou ter aqui ó, que o coeficiente de atrito estático sempre é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Porque o estático ele mantém o objeto aderido e parado, e o dinâmico não. Então, o estático sempre é maior do que o dinâmico. Nossa, Zé, então, vamos fazer aqui um exercício para a gente ver como é que funciona. Questão de força de atrito. Então, nós vamos ter aqui, ó, um bloco de 20 kg é puxado por uma força F, horizontal e constante, cuja intensidade é de 180 newtons. Então, está aqui. Essa força aqui, ela vale 180 newtons. Sabe-se que a aceleração adquirida pelo bloco é constante e tem módulo de 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu tenho aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Ele me dá também aqui a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele vai pedir para você assim, ó, determine o valor do coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície do corpo, tá? Então, presta atenção. Se o bloco está sendo puxado, eu estou tendo aqui, ó, esse atrito é um atrito dinâmico. Ah, então se esse atrito é um atrito dinâmico, isso significa que essa força aqui, ó, ela está superando, tá, a força normal. Então, se esse atrito é um atrito dinâmico, eu vou ter um μ aqui dinâmico. Então, vamos analisar o que eu tenho aqui, ó. Muito simples. Aqui eu tenho, então, a força resultante. Qual que é a minha força resultante? É essa força F menos a força oposta ao movimento, que é a força de atrito, tá? Que é igual a massa vezes o quê? A aceleração. Ah, mas ele me deu a aceleração, Zé. Beleza? Ele me deu a massa do bloco também. Beleza. Deu aqui a massa, tá? E me deu também que a intensidade dessa força aqui, ó, é de 180 newtons. Beleza. Então, aqui você tem, ó, 180 menos a força de atrito, que é igual a 20 vezes 2. Tá? Então, bem fácil. 180 menos a força de atrito, que é igual a 20, que é a massa, vezes a aceleração, que é 2. Então, aqui, ó, você vai ter o seguinte, ó. Essa força de atrito, você pode passá-la para cá, sinal trocado, e o 40 você pode passar para cá com sinal trocado. Então vai ficar, a força de atrito é 180 menos 40. Então vai dar quanto, Zé? Vai dar 140 newtons. Tá? Aí, Zé, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o coeficiente de atrito que ele pediu. Pediu para eu calcular o μ. Tá? Ah, mas eu já tenho a força de atrito, né? Tenho. Força de atrito é 140. Ô, Renato, abre lá. Força de atrito, a chave está aqui no portão. A força de atrito, ó, vale 1μ vezes a normal. Então, quanto que é a força de atrito aqui, ó? A força de atrito vale 140, tá? Que é igual a μ, eu quero saber, vezes a força normal. Ah, mas quanto que é essa força normal aqui agora? Como é que eu vou saber o valor dessa força normal, Zé? Muito fácil. Quanto que vale o bloco? O bloco vale 20 quilos. Então, se 20 quilos, a aceleração da gravidade vale 10, então aqui você tem, ó, 20 vezes 10, vai dar quanto, Zé? Vai dar 200. Então, quanto que é o peso do bloco? 200.
nós não falamos para você que a normal é sempre igual ao valor do peso, ação e reação? Então, aqui você tem 200, e aqui você tem, então, também vai ter 200, tá? Então, ficou simples, né? Então, aqui você tem aqui que a normal é igual ao peso, tá? Então, quanto que é normal? Também é 200 newtons. Então, ó, força de atrito é igual a μ vezes a normal. Então, a força de atrito é 140. Olha só, o μ eu quero saber, e a normal, que é igual ao peso, vale 200 newtons. Então, o μ vai ser igual a 140 sobre 200. Então, 140 sobre 200 quanto que é o valor do μ, do coeficiente de atrito dinâmico que eu tenho aqui, ó? Então, o meu coeficiente de atrito dinâmico vai ser 0,7. Só isso, tá? Tranquilo, facinho e bem simplesinho. Beleza? Vamos ficando por aqui. E vamos só fazer mais uma chamadinha aqui. Alana. Presente. Amanda. Ana Júlia. Presente. Presente. Beleza, Ana Júlia. Beleza. Ana Laura. Stephanie. Presente. Gabriel Pérez. Ana Laura está aí. Presentes. Giovana. Beleza. Gustavo. Isabelle Martins. Ok. Gustavo, Isabelle. Sente. Isabelle Sente. Ok. Isadora. Ok. João Pedro Silvério. Ok. João Pedro Calheiros. Presente, Zé. Ok. João Pedro Santos. Presente, Zé. Ok. Júlia. Ok. Leonardo. Beleza. Lívia. Luma. Ok. Marcela. Presente, Zé. Ok. Mariana Baroni. Mariana. A Lívia está aí, ok. Mariana Baroni, ok. Mariana Vitória. Presente, Zé. Ok. Murilo. Presente, Zé. Beleza. Rafaela Limonier. Presente, Zé. Rafaela Mariose, beleza. Mariose. Renato tá aí. Tainá. Presente. Ok. Thalita. Ok. Tamires. Ok. Túlio. Presente. Ok. Vitor. Ok. Vitor. Presente. Iris. Ok. E o Yuri. Presente, Zé. Beleza, meus caros. Vamos lá. Então, amanhã a gente volta à química de manhã e provinha de química à tarde, tá? Prova fácil. Ácidos, bases, sais. Vão ter um pouquinho de questões aí, tá? Para cada grupo, tranquilo. Dá 1h30. 1h30 a gente começa. Beleza, então? Fechou, Zé. Valeu. Beleza. Gabriel Pérez está com dor de garganta hoje, né? Ô, Gabriel. Tô meio rouco mesmo. Tô sabendo. Tudo que acontece no Machado, eu fico sabendo. Ô, Beleza. Dari